Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, para o canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais um áudio-vídeo de reflexões sobre a jornada. Lembrando sempre que o conteúdo que eu trago aqui, principalmente nessa série, não é uma verdade absoluta. É um olhar para que cada um, escutando, pense, reflita e chegue às suas próprias conclusões. Para variar, né, pessoal, eu fico só anotando, confabulando, refletindo e demora um tempo para vir aqui gravar. Eu não sei se isso acontece justamente para eu ficar mais objetiva ou se é porque eu fico enrolando e porque tem alguma coisa que não quer que eu fale na hora, mas estou aqui, tá? Não sou Shakira, mas estou aqui. Hoje o que eu queria falar com vocês, não sei nem que título que vai ter essa chamada, porque eu fiz um roteirinho aqui que tá enorme e lendo ele aqui, eu não sei como que eu vou linkar tudo que tá aqui, mas como essas reflexões elas não são só de Cássia, né? Eu sei, sinto que é guiado isso que eu trago aqui pra vocês. Creio que no fim vai dar certo, né? Então vamos lá. Estamos num período muito intenso energeticamente, independente de quando você acessar esse áudio, provavelmente você vai estar nesse momento da sua vida. Então vamos lá para a listinha. Estou gravando 28 de março, é de madrugada, é bem tarde, não vou nem falar que horas que é, mas é tarde, tá? E então temos lá Marte, que ainda não saiu da zona de sombra, tá? Deve estar percorrendo mais ou menos o mesmo lugar de novembro de 2024. Temos Vênus retrógrada, Mercúrio retrógrado, pré-eclipse do dia 29. Netuno vai entrar em Áries. Ressonância Schumann andou desligada aí uns dias. Quaresma e Ano Novo Astrológico. Oito coisas aqui, né? E as mulheres ainda têm TPM no meio, né? Embora os homens tenham TP sem M, né? E aí são muitas reflexões, as pessoas estão completamente surtadas, tá? Completamente surtadas. E eu sinto que é um movimento muito introspectivo da gente com a gente mesmo, e eu ando bem assim. É interessante, eu não sei como que tá aí pra vocês. Eu tenho dias assim do tipo, ai, quero sair, ir pra vida, ver o mundo. E tem dias que assim do tipo, deixa eu aqui na minha toca. Eu tô meio assim, tá, gente? E aí, nessas tocas e nesses extravasamentos, eu tenho pensado muito sobre o amor. É só o amor, é só o amor. Sobre o amor. E outro dia apareceu para mim um discurso do Malcolm X e do Martin Luther King. E eles falando, né, sobre o se amar, o jeito de ser. Tem um samba, né, jeito de ser. E aí eu fui linkando com outras coisas, né? Se a gente for pensar um pouquinho só, pessoal, desde que o mundo é mundo, desde que a gente sabe da história da humanidade, parece que existe um movimento coletivo para que as pessoas não se amem a elas próprias. E veja, já tá lá na Bíblia, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Qual o grande X da questão aí? As pessoas não se amam. Como é que vai amar o próximo como a si mesmo se não se ama? Ama desse jeito horroroso aí que a gente vê. Então, o que a gente observa? Existe um movimento coletivo
Eu não gosto de usar esse verbo, mas vou falar. Para que as pessoas odeiem a si próprias e odeiem o próximo. E aí, gente, é só vocês pararem para pensar. Hoje em dia, quais são os discursos? Homem contra mulher, mulher contra homem, azul contra verde, verde contra azul. Vou falar assim para não criar polêmica. O patrão e o empregado. É o tempo inteiro essa brigaiada. O tempo inteiro. Esse discurso mesmo de violência, de ódio. Só que é aquilo, ninguém consegue dar o que não tem. Não tem como. E a grande questão é que a nossa humanidade, ela tá muito tempo sem ter amor. Então não tem como dar amor se não tem amor. Só que aí no meio desse rolê todo, tem um bagulho chamado de chama gêmea, né, gente? Tem um negócio chamado chama gêmea que aparece aí na vida de algumas pessoas. Que música é essa do Caetano Veloso? Algo está fora da ordem mundial? Então, aparece a sua chama gêmea na sua vida que dá um clique. Stop in the name of love. Dá um clique aí e você sente o amor. Sente esse amor que explode, queima, arrebata. E que vem com todo aquele combo que a gente tá cansado de falar aqui no canal, das sombras, dos espelhamentos, cura, blá 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 blá. Por quê? Porque alguém tem que quebrar esse ciclo de violência, de ódio, de raiva, de não amor, né? Quando a gente fala de questões sistêmicas, né? Vai passando de geração em geração os padrões e tal, até que um fala, chega, isso para aqui. Eu não vou perpetuar isso para frente. E eu sinto que a gente está num momento da humanidade e que as chamas gêmeas tem a ver com isso, que é de falar, não, isso aqui vai parar aqui. É por isso que a gente faz tanta cura, né, gente? Para amar e ser amado, não precisamos ser perfeitos e nem ter todas as partes funcionando. A grande questão que eu vejo é que ficou tanto tempo, tudo tão quebrado, tudo tão arrebentado, que aí a gente tá arrumando um monte de coisa para que a gente consiga começar a amar o próximo um pouquinho mais, para que esse próximo seja tocado e ele se cure um pouquinho e ame mais o próximo e isso irradie, né? Por quê? Né, que eu vejo que tem toda essa movimentação? Porque a melhor maneira de controlar alguém, uma manada, um grupo de pessoas, um coletivo, é através do medo. E quando que você gera medo nas pessoas? Quando elas se sentem inseguras. E quando elas se sentem inseguras? Quando elas não se sentem amadas. Então, para mim fica muito claro por que o amor é tão atacado. Por que o amor tem sido ridicularizado nos dias de hoje? E veja, agora tá aquela polêmica lá da série Adolescência, né? Eu não vi a série ainda, não sei se eu vou ver. Já atendi muito adolescente, gente, atendi adolescente da Fundação Casa. Então, eu sei mais ou menos como que é esses negócios, mas eu vi alguns comentários falando, e qual o resumo da ópera? Trata do que eu li, tá, gente? De um movimento que tá tendo, de alguns meninos, moços e homens, né? De que a culpa é das mulheres, entendeu? A culpa é das mulheres. Eles têm lá as questões emocionais, psicológicas deles, e a culpa é das mulheres porque elas não gostam da gente, então elas são odiáveis. De novo, o mesmo discurso, gente. Né? De novo, o mesmo discurso. E veja, quanto mais as pessoas brigam entre si, e principalmente o homem com a mulher e a mulher com o homem, porque isso está generalizado, né?
As mulheres. Ai, eu espero não ser cancelada com as coisas que eu tô falando aqui. Mas tem coisas que tem que ser ditas, gente. Tem mulheres com discurso de que o problema é o homem, e tem homens com discurso que o problema são as mulheres. Não é essa questão, gente. Não é isso. O quanto que isso só afasta mais e traz mais conflito, sendo que a gente foi feito para amar, né? E para estar aqui vivendo bem. Tem um mundo de dualidade, tem todos esses problemas, mas a gente tá aqui para aprender a amar, né? Então, assim, o quanto que toda essa questão que a gente vive, porque eu fiquei pensando muito, né? Aonde que começou essa ideia de que a gente não é amado, né? Isso pode vir, tá, pessoal, da própria separação da fonte, né? A gente estava lá numa energia maior, que a gente pode chamar de Deus, de fonte, né? E na hora que a gente sai um pedacinho para ser aqui uma alma encarnada, uma personalidade, então o pedacinho que no meu caso se tornou Cássia, essa separação, ela traz lá as feridas de abandono, rejeição, barari, baroró. E isso fica marcado no nosso histórico. Né? E veja, qual meio de vir para a Terra? Você tem que estar dentro de um útero. Quando a gente sai do útero, no nosso nascimento, né, dizem que nascer é a coisa mais difícil que a gente faz nessa vida, mais do que morrer até, né? Porque a gente é uma alma, um espírito, um ser elevado, encarna num corpo, e quando a gente sai do útero, de alguma maneira, a gente está revivendo a separação da fonte, né? Estava lá, quentinho, alimentado, agasalhadinho, né? Os psicanalistas falam muito do quanto que a gente passa a vida tentando retornar essa sensação do útero. Então, muito dessa ideia de que a gente não é amado, ela pode ter a ver com isso, mas veja, à medida que a gente está falando sobre isso, tomando consciência disso, a gente tem que ter discernimento de que foi mais uma percepção do que um abandono em si, né? O quanto que todo esse processo é um processo da gente se reconectar com a própria energia do divino, né? Há um tempo atrás tinha aparecido para mim o livro Profecia Celestina, e por vias que o universo percorre, acabou aparecendo o filme. Para mim, eu assisti esses dias, e ele basicamente, ele tá falando sobre isso, sobre o poder da energia e o quanto que a energia de competição e de domínio e de controle, né, que é o que os sistemas políticos, né, fazem com a gente, os sistemas econômicos fazem com a gente, isso causa separação e desejo de dominação. Quando a gente entra numa frequência de que o amor que eu irradio e o outro também irradia, isso se soma, né? Eu já falei isso em vários vídeos de tarô há muito tempo atrás. Você sendo um poste que liga com outro poste, você ilumina uma cidade inteira. O quanto que a gente vê muitas vezes as pessoas querendo roubar a lâmpada do poste do outro, em vez de acender o próprio poste, né? Sendo que na hora que tiver vários postes iluminados, todo o local vai ficar iluminado. A gente fez esses dias o primeiro encontro do Constelando Mitos e Contos, e foi muito, muito interessante. Não vou contar detalhes. Quem quiser viver essa experiência, me manda um e-mail aí para alvore.cdavida@gmail.com, que a gente vai ter outras vivências, mas muito do que apareceu teve justamente a ver com isso. O sair do útero, o ir para a vida, o medo do novo por conta de traumas que são de outras vidas, que são dessa vida, que são de outros planetas, dessa própria separação da fonte. E veja, isso está intimamente ligado com o momento astrológico que estamos vivendo agora. Por quê? Porque a gente está na transição de Peixes para Áries. Peixes é o último signo.
Áries é o primeiro signo. A gente está fechando, concluindo um ciclo para ir para um ciclo novo. E isso dá medo. Por quê? Porque a gente não tem controle. Mas, como o bebê dentro do útero, não dá para ficar ali. Veja, um bebê, o ideal, né, é nascer de 9 meses. Pode nascer de 8, de 7, de 6, até de 5. Mas antes da hora, tem intercorrências para esse nascimento. Mas não dá para um bebê nascer de 10 meses. O que a gente está vendo agora e que todo mundo, num grau maior ou menor, está vivenciando é isso. Algumas pessoas estão nos 7 meses e vão ter que nascer prematuros, outras estão no 8, outras estão no 9 e tem algumas tentando se convencer que vai dar para ficar mais tempo ali e não vai. E não vai, tá? E o quanto que isso tá ligado não só às nossas próprias experiências pessoais, mas as experiências com as nossas digníssimas contrapartes. E o quanto que isso está tomando um peso e uma proporção mais forte, porque os grupos de alma estão mais ou menos na mesma frequência. Então, assim, vocês podem tomar por vocês devem ter um grupo de pessoas que estão tendo mais ou menos experiências ressonantes, meio parecidas, né? Inclusive porque a Terra, como ser vivo que está precisando, né, de pessoas que vibrem numa frequência mais elevada, porque a própria Terra está no processo de ascensão dela mesma, né? E é muito interessante, gente, porque assim, eu atendo muita gente, tenho contato com muita gente, e o que tem acontecido? Por exemplo, vivência de acessando o coração. Aparecendo conteúdo do Acessando o Coração na vivência do Constelando Mitos. Coisas que estão acontecendo no Constelando Mitos com a minha sobrinha escolhendo um livrinho de determinada história. Veja, minha sobrinha não tem nem 2 anos. O esposo de uma moça, que é um casal de chamas que está casado, trazendo um conteúdo que tem a ver com quase tudo ligado a um videogame, a um jogo de videogame. E aí, gente, foi muito louco, porque assim, a minha sobrinha, que não tem nem 2 anos, o esposo dessa moça e o que apareceu em 2 grupos de vivência com o mesmo tema. Como que explica isso? Frequência, gente. E aí, pra mim, eu fiquei muito assim emocionada, porque o universo, Deus, ele vai falar na língua que a pessoa entende. Então, por exemplo, a minha sobrinha, que é um bebê, é o livrinho lá com a historinha, mas ela escolheu uma historinha para eu ler para ela que tem a ver com todas essas coisas. O esposo lá da moça que eu atendo trouxe um jogo de videogame que fala, eu agora esqueci o nome do videogame, eu vou deixar aí na descrição, bem como o nome do filme, que fala justamente da reconexão. O jogo é você reconectar os humanos depois de uma catástrofe planetária. Uma coisa meio assim. E a gente lá no grupo de vivência, constelando e fazendo uma série de coisas. Então veja, o universo, ele tá promovendo, eu vejo assim, o despertar de todo mundo. Esse pessoal, agora puxando a orelha, tem uma turminha que fica assim, ai, o meu divino masculino não está desperto. Ó, o arco-íris aqui na televisão, primeira vez que eu olho aqui as imagens passando. Meu masculino não está desperto. Outro dia eu peguei um comentário lá, meu divino masculino só pensa em jogar videogame. Toma! Olha aí, ó, o moço jogando videogame, muito embora esse moço, ele não é... Ele é bem desperto, assim. Ele até sabe que ele é chama com a esposa dele. Mas assim, o cara tá lá jogando videogame, gente, e algum conteúdo tá sendo trabalhado. Então, essa informação, ela é importante, né?
Como que é aquela frase? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Quando você está pronto, o professor, o ensinamento aparece. Quando a gente sabe a música que a gente toca, a gente vai sintonizar com a rádio que toca a música que a gente toca, né? Por exemplo, a língua que eu falo, que eu entendo é música, né, gente? A música é uma linguagem para mim. Acontece, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Anteontem, esses últimos dias, tem uma música do U2 que chama Vulcano. É uma música que não é muito conhecida e eu nem sei o nome dela. Só comecei a escutar um tananã, falei, meu, que música é essa do U2? Fui lá ver Vulcano. E tinha acontecido isso uns dias atrás. Toda vez eu peguei já isso, toda vez que eu começo a escutar essa música, tem algum vulcão aí explodindo no planeta. Veja, tem um vulcão explodindo, isso faz uma energia que se converte em música para eu saber que o vulcão tá lá explodindo, né? Por que eu tô acessando que o vulcão tá lá entrando em erupção? Não sei, gente. Talvez só para confirmar que eu realmente traduzo tudo em música. Os meus mentores sabem que mandou uma musiquinha, eu entendo a mensagem, quase sempre. Então, assim, fiquem atentos e atentas em como o universo, como que Deus fala com você, como a vida fala com você, sabe? Como a tua chama fala com você, tá? Tem muita coisa acontecendo, citei aí a ressonância Schumann, né? Que é o pulso da Terra, ficou desligado alguns dias, tem pessoas aí falando que é a profecia dos 3 dias de escuridão, tem a profecia de Fátima, né? Que ia dar que é o Apocalipse, né? Lembrando que Apocalipse é revelação, né, gente? Não é fim. Na verdade, é fim. Nós estamos no fim de uma era, no fim de um mundo, né? Da mesma maneira que tem algumas datas marcadas lá, 2012, 2000, né? A gente tem fins de eras e de mundos. E eu não sei vocês, assim, pra mim, às vezes parece que 10 dias atrás faz 10 anos. Que 10 anos faz 90, sei lá eu, né? Então, atenham-se a também isso, como que tá o ritmo interno de vocês e como que tá o amor dentro de vocês, né? Façam essa reflexão. O que ao longo da minha vida ou das minhas vidas foi colocado, incutido, ou pior, foi tirado, destituído, destruído de você para você não se amar, para você não se aceitar como você é, com a aparência que você tem, com a inteligência que você tem, com a classe social que você tem, com o jeito que você tem, né? Porque é aquilo, se é alto porque é alto, se é baixo é porque é baixo, se é azul é porque é azul, se é verde é porque é verde, né? Ah, porque a mulher nova não sei o quê, porque a mulher madura não sei o que lá, porque o homem novo não sei o quê. Sempre tem um discurso para você se considerar inadequado e desqualificado. Isso nada mais é para tirar você do seu poder pessoal, da sua energia de amor, de ser compassivo com você mesmo e ser compassivo e empático com a outra pessoa, com o outro, né? O quanto que o amor de chamas gêmeas, ele vem sobretudo para lembrar a gente também disso, né? Como que é amar outro que é você em outra pele, né? A flor da pele, né, Cabaleiro? Então é isso, gente. Eu consegui falar meu roteiro, tá? 24 minutos. Eu achei que ia levar 3 horas para falar tudo. Espero que ressoe, faça sentido. São reflexões que eu trago aqui de coração para vocês. E é isso. Um beijo para todos. Até o próximo áudio vídeo. Tchauzinho.